Olá pessoal, bem-vindo uma vez mais aqui no meu canal. Estamos de volta aqui para mais um conteúdo bíblico, né? Estamos aqui para aprender com vocês e aqui sermos abençoados através da palavra de Deus. Desde já quero expressar os meus agradecimentos a vocês que já são inscritos no meu canal, que têm nos abençoado, têm nos ajudado aí. Deus abençoe sua vida muitíssimo. E você que está chegando agora, eu quero pedir a você que se inscreva aí no meu canal. Se vocês têm gostado aí do conteúdo, deixa aí aquele like, deixa aí aquele joinha e deixa o seu comentário, porque isso aí tem nos ajudado muito mesmo, né? Então Deus abençoe a sua vida, a vida de vocês de um modo em geral. Nós estamos aqui desta feita, e desta feita eu quero comentar aqui um assunto bastante conhecido, né? É um versículo que está lá em Jeremias capítulo 18 e o versículo 4, que vai ser o assunto base aqui, que eu vou falar sobre o vaso de barro, que é falado ali em Jeremias no capítulo 18 e o versículo 4. Para informação, eu trabalhei aproximadamente 5 anos com barro, então o que eu vou passar para vocês aqui são experiência prática e verídica aqui, que encaixa no conteúdo aqui do versículo 4 de Jeremias 18, né? Então nós vamos aqui discorrer aqui um assunto bastante importante para nossas vidas nos dias atuais. Por quê? Porque nós, né, os cristãos, os evangélicos, eles têm por título isso aí, que nós somos um vaso de barro nas mãos de Deus. Mas hoje em dia as pessoas não querem mais ser vaso de barro, né? Um quer ser de cobre, outro quer ser de ouro, de diamante, porque isso aí é denotado como valorização. Embora não seja esse o sentido da palavra aqui em Jeremias 18:4, né? Então fica comigo aí, vamos lá, vamos decorrer o assunto. Deixa seu comentário aí embaixo aí o que você está achando aí do assunto, o que você achou da explanação, do comentário. Isso é muito importante. Não deixe de deixar aí o seu like e também o seu comentário, né? Vamos partir aqui então para o versículo, para nós continuarmos decorrer aqui o assunto. Está lá em Jeremias, capítulo 18, né? E o versículo de número 4. Diz assim a palavra do Altíssimo: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Veio a Jeremias. Então, é um texto bastante conhecido entre o mundo espiritual, entre os evangélicos. Eu quero falar aqui especificamente sobre o vaso de barro. O vaso de barro. É muito importante nós entender, porque Jeremias, ele frisa bem esta palavra, vaso de barro. Porque a importância está aqui no vaso de barro. Para nós entendermos melhor, para começar, o versículo 2, o Senhor diz para Jeremias: levanta-te e vai à casa do oleiro. Então, Jeremias desce à casa do oleiro. E nós precisamos entender isso. Porque para entender o texto, para entender o contexto, Jeremias teve que descer à casa do oleiro. Ele estava no ambiente aonde se trabalhava com barro, aonde aquele moço vivia, onde a obra acontecia, era na casa do oleiro. Então, muitas das vezes, nós não entendemos a palavra, nós não entendemos o processo que acontece conosco, porque nós estamos fora do lugar, fora do contexto, né? Então, para Jeremias entender o que Deus estava falando com ele, ele tinha que estar no lugar certo para receber a mensagem, porque Deus estava falando com ele através do oleiro e do vaso. Então, esse é um ponto importante, né? Deus trabalha com sua vida, mas você precisa estar no lugar certo. Para você entender a palavra, para você entender a mensagem, você tem que estar dentro ali do contexto daquilo que Deus está te falando, para você entender. Então, Jeremias, quando ele vê, né, ele entende. Mas aqui, ó, então vamos lá. Como eu disse, eu trabalhei aproximadamente 5 anos
5 anos com o barro. Então ele diz aqui, ó, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Olha que interessante aqui. Existe aí muitas frases de efeito, né? Quebra-me, Senhor, e faça-me de novo. Ó, Senhor, me quebra, me faz... Não, presta atenção. Jeremias diz aqui que o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. O vaso se quebrou. Agora deixa eu te explicar aqui dentro desse contexto. Deus estava falando, mostrando para Jeremias o que ele ia fazer com Israel. E Deus, ele não quebrou Israel. Não foi Deus que fez todo o mal sobre Israel. O mal, o castigo, veio para Israel, porque Israel não cumpriu as ordenanças, não cumpriu a lei. Então, presta atenção. Foi Israel que se quebrou. Quando Israel deixa de cumprir as leis, as profecias, deixa de cumprir, né, as ordenanças, o próprio Israel se quebra. E aí vem, né, o castigo, vem a punição. Então é muito bom nós entendermos isso aqui. O vaso se quebrou. Deixa eu te falar, todas as vezes que você se dá com a cara na parede, né? É um ditado popular nosso. Quando nós damos com a cara na porta, com a cara na parede, não é Deus que nos faz bater com a cara na parede. É nós que todas as vezes que desobedecemos as diretrizes, né? Eu conheço muitas pessoas que quebraram a cara, digamos assim, porque não teve paciência de esperar o sim de Deus. Às vezes até orou, mas achou que Deus estava demorando e deu com a cara na parede. Eu conheço muitas pessoas que se desviaram do caminho porque não quis cumprir as diretrizes, né? Não quis cumprir as ordens bíblicas. Então, entenda isso. São as pessoas, são nós que nos quebramos quando deixamos de andar pelo caminho, né? Olha aí, está bem claro. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Presta atenção. O barro, ele tem processos. Isso é qualquer lugar que você for, qualquer pessoa, né? Pessoas que trabalham fazendo tijolos, pessoas que trabalham fazendo teia, pessoas que trabalham fazendo vasos. Todo lugar que trabalha com barro, o barro passa por processos. Agora deixa eu te falar, depois que o objeto está pronto, seja ele tijolo, seja ele telha, seja o vaso, ele tem um processo, porque ele não sai direto da mão do oleiro para a fornalha ou para o forno. Ele tem um processo de secamento, processo de empilhamento, depois ele vai para o forno e depois para fora para ser exportado ou vendido. Então aqui é um processo. Agora eu quero que você entenda algo aqui muito, muito importante, muito sério. Olha aqui, ele diz, o vaso de barro se quebrou na mão do oleiro. E todo esse processo, entenda, acontece dentro da olaria. Toda essa visão, todo esse entendimento de Jeremias, todo esse processo aqui acontece dentro da olaria. O vaso de barro, ele está sendo trabalhado no lugar certo. Eu quero que você entenda que Deus tem um lugar para trabalhar na sua vida. É isso que ele está mostrando. Ele tem um lugar. E você precisa entender que lugar é esse que Deus te leva para trabalhar na sua vida. Muitos dos antepassados, o lugar de Deus trabalhar era o deserto. Era o lugar que Deus moldava a vida das pessoas, era o deserto.
Então, esse processo aqui acontece dentro da olaria. Agora, é muito importante você entender que o vaso de barro, ele só pode ficar dentro da olaria enquanto ele ainda é vaso de barro, puro, sem ser queimado. Depois que o vaso ele é queimado, que ele é passado pelo fogo, é impossível ele voltar a ser barro puro, vaso de barro. Você pode pesquisar, você pode ir em todos os ambientes que trabalha com vaso, com barro. Depois que o objeto, ou seja, tijolo, telha, ou seja, o vaso, depois que ele passa pelo forno, depois que ele é queimado, ele não pode mais voltar para dentro da olaria. O vaso queimado, ele não pode misturar com o barro, porque ele danifica as outras peças que está em formação ou informe. Gente, isso é muito importante, entenda isso. Enquanto você é vaso de barro, você está sendo formado. Foi o que Deus falou com Jeremias, para falar para a casa de Israel. Assim sois vós, vaso de barro, vós sois barro. Vocês estão na minha mão e eu estou formando vocês. Deus estava trabalhando para formar a nação de Israel. Mas presta atenção, depois que o vaso é queimado, ele não pode mais voltar para dentro da olaria, porque o caco queimado duro, ele estraga o barro, ele atrapalha a formação do barro. E isso é muito importante mesmo você entender isso. Seja vaso de barro. O barro é muito importante. O barro o barro é a matéria que mais suporta caloria. Eu trabalhei derretendo metais. Eu derreti vários tipos de metais, como cobre, zinco, alumínio. Trabalhei com minério de ferro. E todos esses elementos, quando é chegado a uma certa temperatura, eles derretem, eles se fundem. O contrário do barro. O barro, quanto mais temperatura o barro absorve, mais resistente ele fica. Porém, existe uma regra. O barro ele não pode ter um contato direto com fogo. Precisa haver um distanciamento, né? Para que a caloria chegue até o barro. E tem que ter um preparo. Inclusive, quando Deus dá a ordem a Moisés ali, dá uma lei a Moisés, para Moisés passar para o povo, eles dizem, está lá no livro do Êxodo, que quando o povo entrasse numa terra e fosse plantar uma terra, a árvore frutífera, eles não poderiam comer do fruto da árvore nos primeiros 3 anos. Nos primeiros 3 anos que as árvores crescessem e começassem a dar fruto, tinha que se podar o fruto da árvore, para que a árvore ficasse robusta, né? Só poderia comer da árvore depois dos 3 primeiros anos que ela desse fruto. Isso fala de preparo. Paulo fala que nós não podemos usar as pessoas neófitas na fé, ou seja, que é isso? Pessoas novas convertidas. Isso fala do preparo. E o vaso de barro, ele tem um preparo. Até ele chegar no forno, ele tem um preparo, porque ele não pode ter contato direto com o fogo. Então há um preparo. Até ele passar pelo forno, até ele ser queimado, há um preparo, né? Então entenda isso. Isso é muito importante. É muito importante você entender que você é vaso de barro. E o vaso de barro tem muito valor. Mas tome cuidado para não se quebrar. Porque quando o vaso de barro, é barro, está dentro da olaria, ele tem conserto. Ele é barro, tem como ser moldado.
Mas após ele passar pelo forno, após ele ser queimado, o processo é outro e é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Você não deixa de ter valor por ser vaso de barro. Entenda isso. O vaso de barro é o que mais suporta o fogo. E nós trabalhamos com fogo. Nós trabalhamos com a presença de Deus como fogo, né? Como fogo. Então, temos cuidado. Por que Deus faz isso? Ele nos aperfeiçoa. Porque nós, além de aguentar o fogo, o barro, o vaso, além de suportar a presença, o fogo, ele também suporta o azeite, ele conserva o azeite, né? O vaso de barro, ele esfria a água, que sacia a sede. Então, são inúmeras coisas. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para você é a questão do quebrar o vaso. Presta atenção. O vaso aqui que foi quebrado, ele era de barro, estava dentro da olaria e não tinha ainda passado pelo processo de queimada, de queimadura ou de assado, né? Era barro. Agora eu quero ler um versículo para você aqui, talvez você não tenha lido ainda, talvez não tinha esclarecido, para esclarecer isso aqui, ó. O perigo do vaso quebrar depois de passar pelo fogo. Olha aqui, eu quero ler para você um versículo que está em Hebreus, né? Hebreus, capítulo 6 e o versículo de número 4. Olha o que diz isso aqui, ó. Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaiam, sejam outra vez renovados para arrependimento. Olha a seriedade de o vaso depois de estar pronto, preparado, passado pela fornalha, se quebrar. É isso que eu quero mostrar para vocês. Porque enquanto você está dentro da olaria, digamos assim, um barro puro, um barro sendo informe, sendo trabalhado, você pode quebrar porque tem como te formar de novo. Você ainda não passou pelo fogo. Eu vou dizer aqui numa linguagem mais clara. Depois que você foi trabalhado, você foi discipulado, né? Depois que você passou pelas águas, depois que você foi batizado no Espírito Santo, que você saiu da qualidade de barro puro, né? O barro virgem, o barro que estava sendo informe, a obra estava sendo feita. Depois que a obra já foi moldada, ele fez um vaso conforme lhe pareceu bem. Então, você foi moldado, você foi discipulado, você passou pelas águas, foi batizado, depois foi batizado no Espírito Santo. E agora, você foi queimado, né? Batismo no Espírito Santo é batismo de fogo. E você está do lado de cá já da olaria, do lado de fora. Repare que todo lugar, toda empresa que trabalha com barro, seja fazendo telha, seja fazendo tijolo, seja fazendo vaso, o forno fica já na parte saindo da empresa. Porque passou pelo forno, está pronto. Não pode voltar mais a ser barro puro. Não pode voltar para dentro da olaria, porque se quebrar lá dentro da olaria, danifica o resto dos vasos. Se você está do lado de fora já, e se você se quebrar, é um caso sério. Olha o que diz o escritor aos Hebreus. Eu vou tornar a ler para você não achar que é invenção minha. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, ao vaso que se quebra do lado de fora da olaria, já pronto. Olha aqui, Hebreus 6,4. Porque é impossível, olha, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados
e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaiam, sejam outra vez renovados para arrependimento. Tá vendo? E recaiam, ou seja, se quebrem. Deixa todo aquilo que aprendeu, deixa a sua forma, deixa o seu molde e recaia, se quebra. Cuidado, cuidado, porque o versículo 4 diz que começa dizendo que é impossível voltar ao mesmo estado. É impossível voltar ao mesmo estado de quando você saiu, quando eu saí, de dentro da olaria, né? Moldado, uma obra perfeita, pronta, concluída pelo oleiro. É impossível voltar quando você se quebra do lado já de fora da olaria. Eu não quero estender mais, acredito que foi bem esclarecido aqui, né? E que seja de bom aproveito para a sua vida, seja de esclarecedor para a sua vida, essa aqui é a explanação da palavra de Deus, né? Eu quero pedir uma vez mais que você que está aí comigo, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu like, se inscreva aí no meu canal e deixe o seu comentário, nos ajude a abençoar as demais vidas. Se você gostou aí do conteúdo, compartilha esse vídeo, manda para alguém, né? Abençoa também a vida de alguém através desta palavra, né? Eu peço a Deus que continue com você, continue abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima.